campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos amados do Grupo Espírita Francisco Xavier e simpatizantes também. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a leitura do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nos caiu o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, no item 8, Parábola da Figueira que Secou. Então vou ler o item 8, o 9 e o 10 para nós. Parábola da Figueira que Secou. Quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira ao longe, foi até ela para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: "Que ninguém coma de você nenhum fruto." E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: "Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca." E Jesus respondeu: "Tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha: sai daqui e vai para o mar, sem que seu coração hesite, e acreditando firmemente no que está dizendo, ele verá de fato sua ordem se cumprir." Marcos, capítulo 11, versículo 12 a 14 e 20 a 23. 9. A figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam fazer o bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. São os oradores, que possuem mais brilho do que conhecimento, cujas palavras não têm profundidade e apenas agradam aos ouvidos, mas que ao serem analisadas não trazem nada de proveitoso ao coração. Pode-se então perguntar que proveito elas trouxeram a quem as ouviu? A figueira que secou é também o símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de serem úteis, mas não o são. Representa ainda todas as utopias, todos os sistemas sem conteúdo e todas as doutrinas sem base sólida. O que falta, na maioria das vezes, é a fé verdadeira, a fé produtiva, a fé que comove as fibras do coração, ou seja, a fé que transporta montanhas. São árvores que têm folhas, mas não têm frutos. Foi por isso que Jesus as condenou à esterilidade, pois chegará o dia em que elas ficarão secas até a raiz. Todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas ao nada. Todos os homens voluntariamente inúteis, que não utilizam seus recursos, também serão tratados como a figueira que secou. 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Por possuírem faculdades específicas para essa atividade, eles emprestam seu corpo físico para que os espíritos possam transmitir suas instruções. Nos tempos atuais de renovação social, os médiuns têm uma missão particular. São árvores que devem dar alimento espiritual aos seus irmãos. Eles são muitos para que o alimento seja farto. São encontrados em todos os países, em todas as classes sociais, entre ricos e pobres, entre grandes e pequenos. Eles precisam estar em todos os lugares, a fim de que todos recebam os ensinamentos e para mostrar aos homens que todos estão sendo chamados. O objetivo principal da mediunidade é ajudar o próximo a melhorar aquele que a possui. Porém, existem médiuns que a utilizam para coisas fúteis, em proveito próprio, enfim, deturpam-na de várias maneiras. Esses médiuns serão tratados como a figueira que secou. Deus retirará deles um dom que se tornou inútil em suas mãos, uma semente que não souberam fazer frutificar, e é assim que eles se tornarão alvos dos maus espíritos. Que linda essa passagem, né, meus irmãos? A parábola da figueira que secou. E o que ela vem nos trazer? Que mensagem ela nos traz hoje?
que nós devemos utilizar o que nós recebemos, o que Deus nos deu, os nossos talentos, a nossa mediunidade, para nós podermos auxiliar aqueles irmãos que ainda têm dificuldades. Nós que estamos na doutrina espírita e que estudamos, nós já aos poucos vamos despertando para tudo aquilo, para todas essas nossas obrigações. Tudo aquilo que a gente recebe, nós vamos ter que passar para os outros também. E tudo aquilo que a gente já sabe, nós temos a obrigação também de agir sempre da melhor maneira possível, de passar os ensinamentos que nós já sabemos também. Tudo aquilo que nós já temos consciência, tudo que nós já despertamos, tudo nós temos que passar para os nossos irmãos. E passar com exemplos da nossa vida, de palavras amorosas, quando tivermos oportunidade de passá-las a esses irmãos, né? Ainda mais nesse momento que está sendo tão difícil, com tantos sofrimentos, tantas perdas, que nós consigamos estar todos juntos, amparados, né? Por esse mundo espiritual que sempre nos acolhe, que está sempre conosco. Nós que às vezes nos afastamos um pouco, né? Envolvidos com as coisas materiais, mas quando nós nos voltamos, como nesses momentos em que nós estamos em prece, estamos refletindo sobre os ensinamentos do nosso Mestre amado. Nesses momentos, nós estamos emanando, estamos espalhando vibrações de amor, porque aqui junto conosco nesse momento estão irmãozinhos do mundo espiritual nos ajudando, nos intuindo, nos envolvendo por todo o amor do nosso Pai, esse Pai que nos ama tanto, né? Que está sempre conosco, nos amparando, nos consolando e nos dando formas de nós ajudarmos os irmãos de caminhada. Todos que estamos juntos, independente do lugar onde nós estejamos, né? Nós sempre temos alguma coisa a dar ao nosso irmão. Quando a gente pensa em dar, em fazer caridade, né, geralmente se pensa em coisas materiais, mas não são essas coisas materiais, né? Às vezes elas não são necessárias, às vezes uma palavra, um bom dia, um olhar, um telefonema para aquele amigo ou para aquele parente que nós não vemos há tempo e que de repente vem no nosso pensamento. Essa pessoa pode estar precisando de alguma coisa, de uma palavra, de uma lembrança, que ela se sinta lembrada, que sinta aquele contato amoroso, né? Esse contato nosso amoroso, é isso que nós estamos aprendendo e é isso que nós devemos fazer. Foi por isso que Jesus veio aqui, ele veio nos ensinar, né? Ensinar a sermos amorosos, a espalharmos esse amor com atitudes, às vezes simples, às vezes mais complexas também, né? Quando nós tivermos a oportunidade, que nós consigamos sempre entender as mensagens que recebemos, para que nós consigamos dar o melhor de nós nesse momento que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para servirmos, para sermos melhores a cada dia, um pouquinho a cada dia, né? Porque nós temos muitas dificuldades, ainda somos tão imperfeitos, mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer as coisas, não podemos dar o melhor de nós. Nós podemos sim, e nós temos que nos esforçar muito a cada dia. E pensando nisso, eu encontrei um livro do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, né, tão amado, de espíritos diversos, que diz assim, o nome do livro é Chico Xavier Pede Licença. E eu encontrei aqui uma passagem do Emmanuel, no 23, né, item 23, que é mediunidade e experiência. Eu vou ler para vocês, para nós refletirmos sobre ela. Diz assim: se as fábricas de automóveis contassem exclusivamente com as autoridades que lhes desenham as máquinas, calculando resistência ou imaginando primores de forma, de certo que não passariam de berçários para a conservação de modelos. Se os laboratórios dispusessem unicamente das inteligências que lhes compõem as fórmulas de que resultam exatas conjugações de agentes químicos, o medicamento jamais chegaria aos enfermos.
Se a música possuísse tão somente compositores eméritos a lhe gravarem a beleza em pauta adequada, nunca se retiraria do silêncio para o campo do som em auxílio aos seres humanos. Assim também na mediunidade. Se as ocorrências mediúnicas devessem apenas contar com a presença dos estudiosos e analistas que lhes investigam as manifestações e lhes colocam as afirmativas à prova, o intercâmbio espiritual feneceria por inexistente. Sem dúvida, precisamos de especialistas e técnicos em todos os campos da teoria, mas não podemos desprezar a prática dos ensinamentos que se refiram ao progresso e aperfeiçoamento e nem desprestigiar aqueles que a ela se dedicam, empregando o máximo de si próprios em favor dos semelhantes. Sem mecânicos e motoristas, que muitas vezes arriscam a vida em louvor do próximo, o mundo não disporia do automóvel ganhando tempo. Sem operários e distribuidores a despenderem grande esforço, o remédio não alcançaria os doentes. Sem executores que lhe ofereçam atenção integral, a música não sairia das notas escritas. E sem instrumentos que se disponham a suportar obstáculos e problemas, dificuldades e provações em benefício da causa do amor e da verdade entre as criaturas, efetivamente a mediunidade não serviria para ninguém. Que lindo, né, meus irmãos? O que está dizendo aqui? Que tudo que a gente sabe fazer, a mediunidade, essas habilidades que nós temos que usar sempre para o benefício do nosso próximo, sempre para ajudar a coletividade, sempre pensando naqueles irmãos que estão próximos de nós e também naqueles que não estão tão próximos, mas que se nós pudermos ajudar à distância, nós devemos fazer também. Nós estamos aqui para servir. Nós viemos aqui para servir. E quem é que nos deu o maior exemplo disso? Foi Jesus, né? O que ele veio aqui? Ele veio aqui para nos ensinar a servir. Ele veio aqui para nos servir, né? Com todo aquele amor, né? Que nós ainda nem entendemos. Um amor tão grande que nos abraçou, que nos acolheu, que pediu perdão por nós para o Pai naquela hora, na hora da crucificação. Que momento lindo em que ele pôde, naquele momento, mostrar para todos nós, naquele momento, que o tamanho do sacrifício dele por nós, né? Por todo o amor que ele sentia por nós. E pensando nisso, eu encontrei também no livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, uma passagem que fala Jesus para o homem. O que ele foi para nós, né? O que ele é para nós até hoje, que ele vive em nós e que nós sentimos sempre a presença amorosa dele junto de nós, né? Que homem foi esse, que espírito é esse que governa o nosso planeta e que está sempre junto de nós, nos amparando. Está sempre nos cuidando, né? E às vezes a gente esquece disso, né? Na nossa inferioridade, às vezes nos deixamos envolver por essas vibrações, por todos esses problemas que nos envolvem nesse mundo. E acabamos às vezes esquecendo, às vezes deixando de lado, mas graças a Deus nós estamos despertando, né? E a cada dia nós já conseguimos sentir mais a presença amorosa do nosso Pai, de Jesus, da nossa Mãe Amantíssima, desses irmãos espirituais que estão sempre junto de nós, nos amparando, sempre ali pertinho, nos intuindo, dando bons conselhos. Vamos prestar mais atenção. Eles estão sempre ali. É só nós nos ligarmos. E de que forma nós nos ligamos? Através da prece. A prece que não precisa ser decorada, não precisa nada. É só nós pedimos, Pai, me ajuda. Irmão amado, me ajuda. Jesus, irmão tão amado, né? Nosso mestre amado, nosso guia, né? É só pensarmos neles que eles vão nos ajudar sempre, sempre, né? Então eu vou ler para vocês essa parte do livro que fala de Jesus para o homem. Diz assim:
E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e é morte de cruz. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizestes por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Então, que lindo, né, meus irmãos? Essa passagem tão linda que fala desse momento em que Jesus esteve conosco. Como nós, para nos dar o exemplo, né? Esse exemplo, que é um exemplo vivo, que está no nosso coração, está em todos nós, né? Está em todos nós até hoje. E nós sempre lembramos que marcou a nossa história, que faz parte da nossa história, da nossa vida, e que a cada dia está mais vivo dentro de nós. Esse nosso irmão tão amado, que está sempre junto de nós, nos amparando, nos consolando, nos carregando em todos os momentos, meus irmãos. É só pedirmos ajuda. Às vezes nós esquecemos de pedir, às vezes dizemos, mas eu não sei rezar, eu não sei. Mas não precisa rezar nada decorado, é só pedir ajuda. Pai, me ajuda. Quantas vezes eu já ouvi até o Divaldo falando em alguma palestra que em momentos muito difíceis ele pedia, se elevava a Deus e dizia, Pai, me ajuda, Pai. Isso é uma prece. Quando nós estamos tão perdidos, nos sentindo tão solitários, vamos pedir ajuda, vamos pedir porque eles sempre vão nos amparar. Nosso Pai amado, os mentores amigos, os espíritos amigos que estão sempre próximos de nós, esperando que nós chamemos por eles. Jesus, o nosso divino mestre, o nosso guia, né? Que sempre nos mostra o caminho. Vamos perguntar também, mestre, o que queres que eu faça nesse dia? Hoje em dia, então, que nós estamos vivendo um dia de cada vez, ao acordarmos de manhã, vamos dizer, mestre, o que queres que eu faça nesse lindo dia? Gratidão por mais um dia de vida. E quando anoitecer, que nós voltarmos para casa, estivermos em casa, vamos agradecer também, dizendo, mestre, Pai amado, gratidão por ter conseguido viver mais um dia nesse mundo tão lindo. Esse mundo que é lindo, se nós olharmos cada detalhe, cada enfeite dessa natureza tão perfeita que o Pai nos deu para nós cuidarmos, para que nós pudéssemos viver aqui, mesmo nós tendo que passar essas dificuldades, para que nós consigamos crescer e nos tornarmos cada dia um pouquinho melhores e chegarmos cada dia um pouquinho mais perto deles. Para que nós possamos um dia ir para outro mundo mais lindo que esse ainda. Que o nosso mundo é muito lindo, nós somos lindos, nós somos perfeitos. Vamos começar a observar isso. Às vezes nós não nos damos conta.
mas é assim mesmo. Basta nós termos olhos de ver e ouvidos para ouvir tudo que é necessário e entendermos os ensinamentos que nos são colocados a cada dia, que às vezes nós não enxergamos. Então, meus irmãos amados, envolvidos nessa vibração do nosso Pai tão amado, de Jesus, da nossa Mãe amantíssima, consoladora dos aflitos, e nossos irmãozinhos espirituais que estão sempre próximos de nós. Vamos agradecer, cheios de amor, com o coração transbordando de amor e querendo que esse amor se espalhe por todos os lugares. Gratidão por mais esse momento e fiquem todos com Deus. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site